Olá pessoal, estamos de volta para dar continuidade às dicas para você que vai fazer o PAS 2. Eu sou a professora Sara, professora de língua portuguesa, e a gente vai falar um pouco de texto, principalmente do texto carta argumentativa. E a gente vai ver algumas características presentes nesse gênero textual. A começar por, a carta argumentativa apresenta predominantemente a tipologia textual dissertativa. Por quê? Porque a gente, através de uma carta, por meio de uma carta, a gente vai dar a nossa opinião a respeito de algum assunto, de algum tema. Só que ela já está direcionada a um receptor específico e um emissor também específico. Vocês vão perceber também que a carta argumentativa traz marcas de interlocução. Isso porque a gente está se direcionando objetivamente a uma pessoa específica. Por isso, essas marcas de interlocução vão estar presentes por meio do uso de vocativo. O vocativo ele é apresentado lá no começo da carta, logo depois do local e data. O uso de pronomes de tratamento, ou seja, Vossa Senhoria, se for uma pessoa, por exemplo, que a gente não tem tanta intimidade, ou uma autoridade, vamos dizer. E o uso de frases interrogativas e exclamativas. Essas frases interrogativas e exclamativas, esse uso do vocativo, o uso dos pronomes de tratamento, que são os pronomes que se referem àquela pessoa com quem eu estou falando diretamente, eles trazem, essas marcas de interlocução. E por que isso? Justamente porque o texto deve apresentar objetivamente o diálogo que é estabelecido entre o emissor e o destinatário dessa carta. Qual é a linguagem que deve ser utilizada dentro de uma carta argumentativa? Bom, isso depende do contexto em que essa carta é apresentada. Então, se eu tenho uma linguagem que deve ser determinada pelo contexto, eu devo observar quem é a pessoa com quem eu falo, e se eu tenho algum certo tipo de intimidade com ela ou não. Se eu estou falando com alguma autoridade do governo, por exemplo, eu vou usar uma linguagem mais polida, uma linguagem mais distanciada. Se essa carta for direcionada, por exemplo, ao meu pai, ou alguma pessoa da minha família, eu posso usar meu querido pai, por exemplo, eu posso me valer, por exemplo, dessa proximidade que eu tenho com o meu destinatário. Tomar cuidado que na carta argumentativa deve-se utilizar a língua formal, a norma culta da língua portuguesa, e não linguagem coloquial. Você deve respeitar a norma padrão da língua, porém você pode utilizar essa maior proximidade que existe entre o falante, o receptor e o emissor dessa carta. O que vocês podem perceber que é muito importante? Já que a carta argumentativa, que é aquela carta que você manda para alguém expondo a sua opinião a respeito de alguma coisa, persuadindo talvez a pessoa a respeito de alguma coisa, eu posso me utilizar de um emissor criado. Então, assim, se o texto fala sobre educação de jovens e adultos, ou educação de adolescentes e crianças, eu posso fingir, eu posso criar um personagem, um emissor que é pai de família. Por quê? Porque, de alguma maneira, um pai de família pode falar melhor sobre a educação de jovens. Ou eu posso dizer que sou uma professora ou um professor, porque um professor pode falar melhor a respeito, por exemplo, da educação dos jovens, Então, eu tenho que utilizar o fato do emissor poder ser criado para reforçar a minha argumentação. Além disso, quando a gente fala do destinatário, a gente tem que falar de escolha de informações relevantes. Então, se, por exemplo, o destinatário for uma pessoa do governo ou uma pessoa conhecida, eu tenho que usar, por exemplo, informações que eu sei a respeito desse destinatário, utilizá-las dentro do texto, de maneira que essas informações reafirmem o meu argumento, Eu não posso simplesmente usar um destinatário, falar alguma informação sobre ele que não seja relevante ou que não interfira em nada na defesa da minha tese, na defesa da minha argumentação. Então, lembre-se sempre disso, que o emissor, pode ser criado, mas essa criação deve respeitar a relevância, do texto.
E o destinatário também deve ser bem analisado, bem abordado, de maneira que você possa utilizar de características dele que confirmem a sua argumentação. Então vem aqui comigo no quadro para a gente ver mais ou menos a estrutura de uma carta argumentativa. Vocês vão perceber aqui, ó, que essa daqui vai ser a folha, né? A folha da carta. E quando a gente começa a escrever a carta argumentativa, a gente tem que pensar no local e na data, né? Aqui no cantinho esquerdo, local e data, tudo bem? Depois, pode pular uma linha ou não, você que sabe, a gente escreve o vocativo. Esse vocativo pode ser separado por vírgula ou por 2 pontos, vocês que sabem, né? Então, se for um interlocutor, por exemplo, que a gente tem proximidade, a gente usa um tipo de vocativo, se for um distanciamento, outro tipo de vocativo, né? E aí aqui a gente vai começar o texto com a nossa introdução, que é a exposição do assunto, né? A gente vai expor o assunto e se posicionar logo a respeito dele, usando a tese, né? Lembrando-se do uso das marcas de interlocução, para não fazer do texto carta argumentativa um texto dissertativo argumentativo. Aqui, a gente vai ter o corpo do texto, né, que é o desenvolvimento. E nesse desenvolvimento, a gente vai apresentar a nossa argumentação, né, a respeito do tema. E, por fim, uma conclusão, né? A conclusão seria a retomada, né, a ratificação daquilo que foi dito anteriormente, da tese. E, para finalizar a carta argumentativa, a gente se despede. Não se esqueçam da despedida, porque a despedida é um elemento importante dentro da carta. E, no final, a assinatura. Se vocês tiverem que fazer uma carta argumentativa, né, na prova de vocês discursiva, tomem cuidado para não assinar. Não assinem com o nome de vocês. Assinem com o nome dado na proposta, né? Ou uma sigla, por exemplo. Normalmente eles dão uma sigla. Tudo bem, gente? Então, essa é a estrutura de uma carta argumentativa. Então, lembre-se de que a carta argumentativa tem como predominante a tipologia dissertativa, a defesa de uma tese, porém ela apresenta essas estruturas, né, específicas, né, marca de autoria e a estrutura de local, vocativo, introdução e a despedida no final. Não se esqueçam disso. Então, cordialmente, atenciosamente e a assinatura. Tudo bem? Então, gente, essa foi mais uma dica do curso Exatas para vocês, para quem vai fazer o PAS, né, no próximo final de semana. Tenham uma boa prova e fiquem ligados nas próximas dicas que aparecerem por aí. Até mais!